aconteceu em um sítio bem afastado da cidade, em uma zona rural muito isolada. A alma viva mais próxima daquele lugar ficava a quilômetros dali. Para se chegar aqui, você sai da BR e anda cerca de 50 minutos em uma longa estrada de terra. O que mais tem ao seu redor são cercas de arames farpados que protegem e marcam os territórios dos seus donos. Além disso, muitas árvores e matos cobrem uma pessoa facilmente em algumas áreas. Chegando ao nosso sítio, você encontra uma boa propriedade com 3 açudes, que para quem não sabe o que é uma piscina natural, só que bem maior e sem azulejo, árvores de fruta e uma casa bem velha, em mau estado de conservação, mas ainda assim um bom lugar para se passar um final de semana. No nosso caso, estávamos em 5 pessoas, eu, uma amiga ficante com o nome de Ângela, minha irmã, meu cunhado e um amigo, o qual iríamos comemorar o aniversário dele. Já chegamos quase à noite, não deu para aproveitarmos as maravilhas naturais do lugar, mas ainda assim nos divertimos enquanto preparávamos as guloseimas para comemorar o aniversário no dia seguinte. Já era tarde, e em meio a brincadeiras e trabalho, já era por volta da meia-noite. Em meio de uma risada, olho para a estrada completamente escura. Estava tão escuro que nem a lua parecia estar no céu aquele dia, mas consegui ver uma moto branca. Ela estava com o farol apagado. Parecia andar sozinha, porém abri meus olhos e olhei fixamente para ela e observei que havia 2 sombras negras sobre ela. Realmente estava muito escuro, mas pelo que pude ver, devia ser 2 homens vestidos de casacos negros. A moto era uma LX versão antiga da Bros. Senti um calafrio ao vê-la passar, mas ignorei. Afinal, não sou de me assustar com qualquer coisa. Porém, como o seguro morreu de velho, mandei que fechassem bem as portas e as janelas da velha casa. Mas enquanto fazia isso, reparei que aquela casa não oferecia segurança nenhuma. Aquelas portas e janelas feitas de madeiras velhas poderiam vir abaixo com qualquer chute. Mas quanto a isso, eu não podia fazer nada aquela hora. Mas também aquilo tudo podia ser coisa da minha cabeça. Ao trancarmos toda a casa, meu amigo fez umas piadas e fizemos muitas brincadeiras. Foi um final de noite feliz. Dormimos perto das 2 da madrugada. Quase tudo ficou pronto para festejarmos o aniversário dele na manhã seguinte. Seria um dia de muita alegria. Porém, depois de adormecer por um tempo, que não sei dizer ao certo quanto tempo foi, só sei que acordei com gritos. Lembro que eu abri os olhos, vi Ângela gritando com um homem que estava com uma arma na mão. A porta de madeira a qual havia trancado há 1 ou 2 horas atrás estava escancarada. E aquele homem vestido de preto a empurrava. Ele queria atirar em meu amigo. Ângela pedia para que ele não fizesse isso, desesperada, chorando muito. Ele acabou perdendo a paciência com ela e fez apenas um disparo que acertou seu peito. O bolo branco que estava próximo a ela, o qual a própria Ângela havia feito junto com minha irmã, ficou manchado com o sangue dela. Ao cair, meu amigo ficou desprotegido e foi alvejado de bala. Levou mais de 8 tiros. Eu e os demais não podemos fazer nada, só assistir àquela cena deplorável, nos sentindo completamente inúteis. O homem com a arma saiu. Ele usava capacete preto com viseira escura. Não dava para ver quem era de forma alguma. Ele andou lentamente para fora da casa. Lá estava seu comparsa, em cima daquela moto branca que eu havia visto pouco antes, agora de farol aceso. Eles montaram e foram embora. Para nós, restava apenas meu amigo e Ângela, a qual era minha garota, completamente encharcados de sangue e sem vida. 3 dias já se passaram desde o incidente. Já havíamos os enterrado, mas ainda não sabíamos ao certo o que havia acontecido ali de fato. Porém, havia alguns boatos que meu amigo tivesse sido morto, a mando de seu patrão, que não queria pagar a ele seus direitos trabalhistas. Já outros diziam que poderia ser que ele estivesse devendo a traficantes de drogas, porém nunca havia visto ele usar droga, mas suspeitava que ele já havia usado algum dia. Seja o que fosse, não mudava aquela terrível situação que deixou fortes cicatrizes. Eu estava de volta ao sítio. Era por volta das 3:30 da tarde. Resolvi fazer uma caminhada por aquela estrada de terra. Eu estava muito triste e muito pensativo. Lembro de pensar como era bom se pudéssemos voltar no tempo. Ficava me questionando de como eu poderia evitar aquilo se isso fosse possível. Acho que todo mundo que perde um amigo ou parente desse jeito pensa nessa hipótese, onde você tira uma bazuca ou metralhadora sei lá de onde e salva todo mundo. Depois de andar uns 35 minutos, cheguei a uma velha venda. O engraçado é que eu já havia andado pelaquela estrada,
mas nunca havia visto essa venda antes. Ao entrar me surpreendi. O lugar estava muito bem equipado e não parecia uma venda velha como aparentava se olhando por fora. Ali era mais uma pequena loja, mas muito bem organizada apesar de pequena. Lá tinha 3 prateleiras, formando um corredor, e no final dela havia um velho. Ele parecia saber de tudo o que aconteceu. Não estranhei isso, afinal o pessoal do interior fala pelos cotovelos. Não era estranho que uma tragédia daquelas não fosse comentada por todas as pessoas dali. O que realmente me espantou foi em seguida. O velho me disse sobre a viagem no tempo. Ele parecia ter ouvido meus pensamentos antes de chegar ali. Meu profundo desejo de voltar àqueles acontecimentos terríveis. O velho me disse que aquilo era possível, sim, e que não era nem ao menos complicado. Disse ele, quando algo ruim desse jeito acontece, não havia sido programado originalmente no grande cosmos. Algo ruim interveio e mudou o curso da história. Ele disse que isso não era muito comum de acontecer, mas acontecia. Ele me explicou que todas as vezes que as coisas não fluíam como deveriam, acontecia algo parecido como um rio, o qual você joga uma grande pedra e essa não impede a água de passar, mas cria um calo, fazendo a água dar a volta por outro lado. Ele disse que do mesmo jeito era o cosmos. Aquele evento não havia sido planejado, por isso criou-se um buraco de energia no universo. Ele disse que tudo o que ele teve que fazer foi inventar uma máquina que detectasse esses buracos. Ele disse que o que ele inventou não foi uma máquina que viajasse no tempo, porque isso não era possível, mas uma máquina que achasse esses buracos, e passando por ele, você estaria no momento em que ele foi aberto, ou seja, o momento em que aconteceu a tragédia. Além disso, ao atravessar o buraco, não teria 2 pessoas no mesmo lugar ao mesmo tempo, tipo, eu e eu, mas eu seria o mesmo eu daquele momento, só que com a consciência de agora. Ele disse que esse era o grande defeito desse tipo de viagem. Não dava para voltar para tempos em que você não existia e que não tivesse acontecido algo que não estivesse programado no cosmos. Ele pegou uma bugiganga que mais parecia um antigo rádio velho aberto e me deu. Disse que tudo que eu devia fazer era ligá-lo na casa, exatamente onde eu estava na hora da tragédia. Não sei porquê, mas acreditei naquele homem. Porém agora eu fiquei ainda mais pensativo. Todos os meus planos de evitar aquela tragédia com uma metralhadora ou bazuca tinham sido em vão, mas afinal eu também não tinha nada disso. Nessa viagem, segundo o velho, eu voltarei a ser o mesmo eu daquela hora, e estarei apenas com minha consciência depois de atravessar o buraco do cosmos. Eu cheguei na velha casa, já era noite. Entrei ali meio assustado. Eu estava completamente sozinho. Comecei a lembrar de todos os fatos que eu precisava lembrar, de cada detalhe que pudesse, e comecei a pensar o que eu poderia usar como arma naquele momento. Eu estava com o coração acelerado e as mãos geladas. Estava meio ruim até de respirar, mas eu não pude desistir de salvar meus amigos. A ansiedade era muito forte naquele momento. Puxei na memória o que eu poderia usar como arma naquele dia. Foi quando lembrei que eu tinha uma faca de caça. Sempre durmo com ela embaixo do travesseiro. Não era muita coisa contra uma arma de fogo, mas era o que eu tinha. Coloquei aquela bugiganga no chão e apertei o botão como o velho havia mandado. Eu estava exatamente no lugar onde acordei na hora da tragédia. Ao apertar o botão, senti que estava sendo sugado dentro de um buraco de energia. Não meu corpo, mas só minha mente. Atravessei o buraco e apareci em mim mesmo, exatamente no dia da tragédia, na hora que eu observava os 2 homens passarem na moto branca, com os faróis apagados. Dessa vez eu não ia perder tempo. Vi Ângela preparando as guloseimas de novo em gargalhadas, com as besteiras que meu amigo falava. Minha vontade era de chorar e ao mesmo tempo de espancá-lo até ele dizer que rolo era aquele, mas eu não tinha tempo para isso. Eu tinha mais era que preparar a porra toda o mais rápido possível. Corri e mandei que eles fechassem a casa toda. E enquanto eu fazia isso, eu explicava para eles tudo o que havia acontecido e o que iria acontecer ainda. Eles ficaram surpresos, mas devido ao meu pânico e ao respeito que todos tinham por mim, me obedeceram. A casa estava trancada de novo como antes. Não era difícil colocar aquelas velhas portas abaixo, mas agora eu havia quebrado a mesa e usado os pés delas como escoras para as portas da cozinha, que era a porta que ele iria entrar, assim como fez da outra vez. Mandei que todos deitassem e ficassem à espera, cada um com a arma que tinha. Meu cunhado estava com 2 facas de mesa e as garotas, uma com uma panela e outra com um ferro de passar aquecido. Mandei que meu amigo ficasse no quarto, já que ele era o alvo. Eu, porém, fiquei com minha faca,
atrás da porta, que seria arrombada. Eu sabia que eu era a única chance deles. Se eu falhasse, com certeza dessa vez todos morreriam. Aquelas horas seguintes pareceram anos. Esperei muito tenso. Todos estavam assim. Mas de repente, ouvimos quando a moto chegou. Eu ouvi os passos até a porta. E logo em seguida um forte chute. A porta quase arrebentou. Mas graças às escoras com o pé de mesa, não havia vindo abaixo. O segundo chute foi ainda mais forte. E dessa vez a porta não resistiu. Eu estava preparado, na posição correta, empunhando minha faca. Eu estava bem atrás da porta, em cima de um balcão que ficava um pouco mais ao fundo. Ao entrar na casa, o cara parou com a arma em punho, procurando o alvo. E assim como os índios fazem suas caçadas, saltando de cima de uma árvore, em cima de suas vítimas, caindo com suas lanças afiadas sobre a caça, eu fiz do mesmo jeito. Pulei nas costas daquele assassino e cravei minha faca em sua garganta com toda a força que tinha, com todo o medo e raiva que sentia naquela hora. Puxei a faca atolada em seu pescoço com toda a minha força para a direita, abrindo sua garganta, a ponto de sua cabeça quase arrancar. O cara caiu morto. Peguei sua arma, que era uma pistola preta. Era uma arma leve. Saí pela porta que ele havia escancarado, enfurecido. O motoqueiro olhou para mim, assustado. Ele pensava que seu comparsa sairia por aquela porta, mas ao me ver banhado em sangue, ele abriu bem os olhos. Pude ver que eram verdes. Com profundo ódio, agora sem medo, disparei a arma contra ele. Dei 15 tiros naquele indivíduo. Enquanto ele caía, eu me aproximava dele atirando em seu rosto. Eu podia ver os olhos dele estourarem, e aquilo me dava ainda mais raiva. Seu sangue espirrava em mim, quase batendo dentro do meu olho. Mas eu nem piscava. Como era fácil disparar uma arma. Eu nem imaginava que era tão fácil quando puxei o gatilho. Pela 16ª vez, ouvi um estalo vazio. O pente havia esvaziado. Olhei para trás e vi todos sãos e salvos. Um profundo alívio veio em mim aquela hora, misturado ainda com uma fúria. Todos olhavam diretamente para mim, meio assustados, mas muito agradecidos. Nós livramos dos corpos, e a moto branca ficou no sítio. Uso ela de vez em quando para tanger o gado. Meu amigo me disse que realmente aqueles homens, o que entrou com a arma era o patrão dele, e o que pilotava era um dos funcionários. Nos livramos dos corpos, embora tivesse sido legítima defesa. A polícia perguntava demais, afinal, eles eram os bandidos, e bandidos têm mais é que se fuder mesmo. Procurei aquele velho depois de uns dias, para lhe agradecer e devolver a máquina. Também pensei em lhe dar algum dinheiro, mas perguntei muito ao dono da venda, e ele me disse que o velho viajou, não tinha previsão para voltar. Levei aquela máquina de volta para o sítio e a escondi em um lugar muito seguro. Só espero nunca mais ter que usar ela de novo. Espero que tenham gostado da creepypasta dessa semana. Essa é mais uma feita por mim. A descrição perfeita de um pesadelo que tive na noite de 10/1/2015. Espero que todos tenham gostado. Um abraço e até a próxima semana. Sempre encarando o sobrenatural.